do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no nosso programa de ontem nós começamos a falar sobre uma outra particularidade do nosso credo, tratando sobre a onipotência de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. São vários os atributos de Deus. Deus é todo-poderoso, então é onipotente, é onisciente, ele tudo sabe, onipresente, ele está em todas as partes, ele é bom, ele é misericordioso, ele é justo. Mas o único atributo que aparece no credo é o onipotente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E então nós começamos a falar um pouco sobre esta onipotência, que é universal, uma vez que Deus criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas com o poder de seu braço. Por outro lado, é uma onipotência misteriosa. Paulo mesmo lembrava que é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Vimos que ela é misteriosa também porque existe o mistério do mal, que parece desafiar a onipotência de Deus. Mas vimos que essa onipotência é a onipotência do Pai. Não é simplesmente, Deus não é uma energia poderosíssima, capaz de tudo, de arrebentar com tudo. Não, Deus é onipotente, mas Deus é Pai. É a onipotência do amor. E nós tínhamos chegado ao parágrafo número 270 do nosso catecismo. Deus é Pai Todo-Poderoso. Em Deus, paternidade e poder se iluminam mutuamente. E vimos que Deus manifesta a sua onipotência, sobretudo, na sua misericórdia infinita. Ele mostra o seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os nossos pecados. E aí chegamos ao parágrafo 271. A onipotência divina, de modo algum, é arbitrária. Estamos acostumados a ver filmes, programas na televisão, em que algum rei muito poderoso é também arbitrário. Se ele resolve enforcar centenas de pessoas, ele faz. Se ele resolve destruir uma cidade, ele o faz. A onipotência de Deus não é arbitrária. Pelo contrário, Santo Tomás de Aquino, que é citado aqui na sua Suma Teológica, vai nos dizer que em Deus o poder e a essência, ou seja, a natureza divina, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa, de modo que nada pode estar no poder divino que não possa estar também na justa vontade de Deus ou em sua sábia inteligência. Essa é uma ideia muito cara ao Dr. Angélico. O Dr. Angélico é o nome, o título, né, que se atribui a Santo Tomás de Aquino, de mostrar que os atributos em Deus convergem. Não existe, Deus não tem bondade, Deus é bom. Deus não tem justiça, Deus é justo. Então, aqui, ele vai mostrar como que na essência divina, na natureza divina, os atributos convergem e são uma coisa só. A bondade de Deus é justa, a justiça de Deus é boa, a inteligência de Deus é misericordiosa, o poder divino é ao mesmo tempo justo e sábio. Parágrafo 272. O mistério da aparente impotência de Deus. Já falamos sobre isso. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. De fato, quando vemos o sofrimento do inocente, o sofrimento de uma criança, uma cena dramática como foi o Holocausto, a que os nazistas submeteram os judeus, nós podemos nos perguntar, mas aonde estava Deus naquele momento? Então, aparentemente, a onipotência divina não se fez valer nesses momentos. Então, a fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova
pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. No entanto, Deus revelou a sua onipotência de maneira mais misteriosa justamente no rebaixamento de Cristo e na sua ressurreição, pelo meio das quais ele venceu o mal. Percebem? Aonde o poder de Deus mais se manifesta é onde a fraqueza parecia ser a mais extrema. Jesus, o Filho de Deus, ou melhor, o Filho de Deus, sendo de condição divina, não fez caso do seu ser igual a Deus, mas se esvaziou e se assumiu a nossa humanidade, se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E mais ainda, foi obediente até a morte e morte de cruz. É justamente nesse aniquilamento do Filho, na sua paixão experimentada por amor, que se manifesta de maneira mais misteriosa ainda a onipotência de Deus. Porque é justamente pela paixão e pela ressurreição que Deus vence as forças do mal. Assim é que Paulo lembra que Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo crucificado. Cristo crucificado é poder de Deus, sabedoria de Deus. E Paulo continua, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. De modo que a própria fé na onipotência de Deus, ela exige de nós uma entrega incondicional. Na ressurreição e na exaltação de Cristo, o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa, em favor de nós que cremos. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 19 a 22. E aí chegamos ao parágrafo 273. Somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Já vimos que o nosso catecismo nos falava, lá no parágrafo 267, que a onipotência de Deus é misteriosa. Ela só pode ser discernida na fé. Essa fé em Deus, a fé em Jesus, como dizia São Paulo, ela se gloria justamente das suas fraquezas, a fim de atrair sobre si o poder de Cristo. Isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e também na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo insistia muito: no meio de vós eu não quis saber outra coisa a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Desta fé, a Virgem Maria é o modelo supremo, pois ela acreditou que para Deus nada é impossível. E pôde assim engrandecer o Senhor, dizendo: o poderoso fez em mim maravilhas, o seu nome é santo. Então, meus queridos, queremos pedir a graça do Espírito Santo para que nós possamos apreender essas verdades sublimes e, ao mesmo tempo, desafiadoras diante do mistério da morte, da dor, do sofrimento. Queremos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que nos amou por primeiro, nos amou até o fim. Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos livre de todo mal e que Ele nos conduza à vida eterna. Amém.